Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje, eu quero continuar o meu comentário sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, com base no livro dos Atos dos Apóstolos. Paulo saiu de Antioquia, na Síria, depois embarcou para a ilha de Chipre, atravessou a ilha e foi para a região de Perge, de lá foi para Antioquia, para Icônio e Listra, isso no interior da Anatólia, atual Turquia. Um ponto importante desta viagem é o discurso que ele fez em Antioquia. Naturalmente, Paulo não chegava do nada, ele começava por algum lugar e esse algum lugar era a sinagoga. Paulo conhecia muito bem a lei, conhecia bem a Torá, afinal de contas, ele, antes da conversão, ele era um fariseu, um estudioso, um profundo conhecedor da Sagrada Escritura. E o roteiro do trabalho dele quase sempre repete em todo lugar que ele chega. Ele chega através da sinagoga, prega na sinagoga. Num primeiro momento, essa pregação costuma ser aceita por alguns judeus e também por pagãos ou judeus vindos do paganismo. E depois tem uma reação e quase sempre ele tem que fugir do local. Essa reação movida por diversos motivos. Às vezes por interesses econômicos prejudicados, como foi o caso em Filipos, na terceira viagem dele. Às vezes por interesse ideológico ou cultural, como foi o caso da pregação dele em Atenas. Em Antioquia da Pisídia, que é onde acontece o foco do nosso comentário de hoje, e esse relatório está no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, do versículo 13 ao 43, nós encontramos o seguinte: Paulo e seus companheiros, deixada Pafos fica em Chipre, na ilha de Chipre, por via marítima alcançaram Perge na Panfilha, mas João se separou deles, eu comentei isso já aqui no outro vídeo, para voltar a Jerusalém. Paulo e Barnabé, prosseguiram viagem para Perge e Antioquia da Pisídia. E aí é que vai ter o discurso grande dele, bonito, e ao mesmo tempo gera desconforto, e a partir disso você tem que sair dali. Após a leitura da lei, dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: irmãos, se tiverem algo a dizer ao povo para exortá-lo, falai. Esse também era um costume nas celebrações das sinagogas. Um judeu maior de idade ou alguém que quisesse fazer algum comentário poderia pegar a palavra. Paulo levantou-se, fez o sinal com a mão e disse: israelitas, e vós que venerais o seu único Deus, escutai. E aí ele fala da história da salvação, ele evoca as Escrituras para falar que o que aconteceu com Jesus, de alguma maneira, foi apenas o cumprimento daquilo que já estava anunciado nas Escrituras. E então ele começa a falar: Deus escolheu os nossos pais quando viviam como estrangeiros no Egito e tal, e vai continuando o seu discurso, fala aqui de alguns personagens da história de Israel, fala do rei Davi, fala de Abraão, depois chega em Jesus. Os habitantes de Jerusalém e seus chefes não o reconheceram, nem compreenderam as palavras dos profetas
que se leem todos os sábados. Na realidade, condenando, deram a elas cumprimento. Então, a condenação de Jesus foi apenas o cumprimento daquilo que já estava previsto nas Sagradas Escrituras. E sem conseguir encontrar um motivo de condenação à morte, pediram a Pilatos que fosse justiçado. E depois Paulo fala da ressurreição. Tudo que Jesus falou é verdadeiro porque Deus o ressuscitou dos mortos. E nós estamos aqui para dar-vos esta boa notícia. Deus a levou a pleno cumprimento para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E aí, aquela pregação dele teve uma boa repercussão, uma boa acolhida. Os judeus o convidaram para pregar no sábado seguinte. No sábado seguinte, ele volta para pregar e o resultado já não foi tão maravilhoso. Isso está no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, de 44 a 52. No sábado seguinte, quase toda a cidade estava reunida para escutar a palavra de Deus. Aqui um certo exagero otimista, de São Lucas. Mas os judeus, ao ver aquela multidão, foram tomados de ciúmes e se opunham à palavra de Paulo com insultos e blasfêmias. Então Paulo e Barnabé, com coragem e franqueza, disseram: era necessário anunciar a vós por primeiro a palavra de Deus. Mas já que a rejeitais e assim conscientemente vos excluís da vida eterna, nós agora dirigiremos aos pagãos. Esta é realmente a ordem que nos deu o Senhor. Eu te constituí como luz para os pagãos, para que leves a salvação a todos os povos longínquos. Então aqui nós temos uma grande indisposição. Paulo sacudiu o pó dos pés e tal, e partiu dali em direção a Icônio. Lá em Icônio também vai repetir algumas cenas de rejeição, e nós vamos comentar aqui também em outro vídeo. Olha, a pregação de Paulo é uma pregação que ela não parte do nada. Ela parte da história de Israel. Ele diz que Jesus já estava anunciado e que os judeus o condenaram à morte por ignorância, mas que Deus o ressuscitou e Paulo era testemunha disso. Por isso estava ali para anunciar a boa nova aos judeus. Olha, é preciso compreender o impacto dessa pregação. Primeiro, você falar de um Deus vencedor que mandou o seu filho, mas venceu na cruz. A cruz para muita gente era um escândalo, é um fracasso total. Então, humanamente, houve um fracasso. Como que você vai anunciar um homem humanamente fracassado e dizer que ele era o Messias, o escolhido de Deus, para quem esperava um Messias vencedor, poderoso, que talvez pudesse resgatar a glória de Israel e expulsar os dominadores e fazer com que Israel brilhasse diante do mundo como povo eleito? E Paulo vai falar de um Messias, mas um Messias que morreu na cruz. Então a cruz era um escândalo, uma vergonha, para muita gente um fracasso. Então a pregação dele realmente causou muito impacto naquele povo daquele tempo. E até mesmo hoje, se você for observar bem isso, o nosso Deus, que é Jesus, é um Deus que venceu, mas Deus vence perdendo. Quando ele abraça a cruz é um grande sinal da vitória. Mas que vitória? É o amor que nos amou até o fim e foi capaz de dar a vida, o último suspiro pela nossa salvação. Então a salvação, ela nos vem da cruz de Jesus e não das obras que eram tão realçadas pelos judeus naquele tempo. Então vale a pena a gente parar um pouquinho
e tentar entender o motivo que levou os judeus da sinagoga ao escândalo tão grande. É o impacto da pregação de São Paulo sobre a cruz de Cristo. Mas é interessante também que em cada lugar que ele passa e vai pregando, ainda que seja uma minoria ou um povo pequeno, acaba acreditando na sua pregação. E é assim que ele vai fundando as comunidades, correndo daqui, pregando e fugindo de lá, e sendo apedrejado, como nós falaremos no próximo vídeo, na cidade de Listra. Mas é assim que ele vai fundando as comunidades. Um grande exemplo de apóstolo, de missionário cristão, que não mede esforços para poder anunciar o Evangelho. Para nós é uma grande luz. Bom, espero que você esteja gostando. Um grande abraço para você e muito obrigado por estar acompanhando aqui o nosso vídeo, o nosso trabalho. Fique com Deus.